Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando sobre a minha vida, contando para vocês sobre experiências, situações que verdadeiramente o grande Criador do Universo oportuniza que eu venha viver, ser, experimentar. E hoje, durante o nosso processo do Ritual da Gratidão, nós estávamos meditando sobre a questão do bem e do mal. Nós vivemos sempre essa dualidade, essa polaridade. A cada dia, quando nós temos a possibilidade de despertarmos para vivermos o milagre do amanhã, o que é que acontece na nossa vida? Nós somos sempre surpreendidos por uma atitude negativa ou por uma atitude positiva nossa. Por quê? A gente sempre está nessa luta, e é uma luta intensa. Eu costumo conversar com pessoas sempre através das redes sociais e no dia a dia, porque eu trabalho com vendas, e vendas faz com que a gente realmente tenha acesso a muitas pessoas e a gente compartilhe de várias experiências. E uma das coisas que eu percebo que ao longo do tempo o homem tem enfrentado uma dificuldade muito grande em conviver com essa polaridade, o bem e o mal. E muitos homens, eles não sabem ficar entre um e outro. Por quê? É muito difícil você não acessar definitivamente o bem ou você acessar o mal. Dependendo do lugar que você vive, dependendo da mentalidade que você adquire, dependendo do comportamento e principalmente das influências. Por quê? Infelizmente, o local onde você vive influencia muito nas suas tomadas de decisões. As amizades com as quais você compartilha suas experiências, seus medos, seus temores, suas vitórias, essas amizades vão influenciar sim diretamente na sua condição de vida. Por quê? Se você anda em um local onde a mentalidade das pessoas é uma mentalidade de escassez, é uma mentalidade que você tem que tirar do outro, que você tem que sempre chegar na frente, que você tem que viver competindo, que o mundo é uma selva, é evidente que você vai adquirir o comportamento da mentalidade do mal. E essa mentalidade do mal é a mentalidade que devora, que destrói os seres humanos. Infelizmente, nós a cada dia percebemos que os seres humanos estão deixando mais de lado a humanidade. Por quê? A única coisa que difere os seres humanos dos outros seres vivos é exatamente duas funções. A principal é a gente analisar o seguinte: a partir do momento que o homem deixa de pensar em relação às tomadas de decisões, e a partir do momento que o homem ele fala as coisas de uma forma desproposital, onde ele não reflete sobre o poder da sua fala, porque assim como o pensamento tem um poder grandioso, porque tudo que está manifestado hoje no plano material, no mundo físico, primeiro surgiu de uma visão no campo metafísico, ou seja, primeiro surgiu na mente. Mas o que é que acontece? Hoje a gente percebe que a maioria das pessoas não policiam os seus pensamentos, e a gente tem um grande número de pessoas que sofrem de depressão, pessoas que não dormem muito bem à noite. Então, o que é que acontece? Se você não dorme bem à noite, você não recarregou as energias do dia. Então, dificilmente quem vai dormir desmotivado, decepcionado, vai acordar motivado, vai acordar feliz. Porque eu falo sempre, tudo aquilo que a gente precisa para a sobrevivência está dentro de nós. Quando o homem está certo aqui, ou seja, quando o homem internamente ele está certo, ele vai estar certo no seu dia a dia, ele vai estar certo na vida. Por quê? Ele vai repensar as suas condutas, ele vai avaliar tudo aquilo que ele deve fazer para o bem do próximo, ele vai questionar aquilo que outras pessoas fazem. Mas quando você vive em um ambiente que esse ambiente é propício para o mal, o que é que acontece? Você vai ter que introduzir essa maldade na tua vida. Infelizmente, é um retrato claro do que a gente percebe que acontece nas favelas do Rio de Janeiro em relação ao crime organizado, e hoje a gente percebe que no subúrbio de Salvador está acontecendo exatamente isso, onde o tráfico se infiltrou no meio de pessoas boas e induziu essas pessoas boas a se tornarem pessoas más. Por quê? Essas pessoas elas estão apoiando o tráfico. Por quê? A partir do momento que você não liga, a partir do momento que você não denuncia, você está apoiando aquilo que é errado. Mas por quê? Essas pessoas de uma hora para outra elas se viram acuadas, elas se viram surpreendidas, porque teriam que tomar uma decisão, ou enfrentar o mal e lutar com todas as armas para permanecer do lado do bem, ou ficar em cima do muro. E muitas dessas pessoas acham o seguinte, que é vantajoso elas aderirem ao mal, porque assim elas se sentem seguras. E isso na nossa vida acontece sempre quando a gente percebe que algumas mulheres, elas simplesmente casam
para adquirirem patrimônio, para obterem vantagem financeira. Em um casamento com uma pessoa de mais idade, em um casamento ou envolvimento com uma pessoa que não tem uma índole, que não tem um caráter muito bom, simplesmente porque ela visa levar vantagem, ela visa ter lucro, ela visa fazer como diz o ditado pé de meia. Então na nossa vida nós temos que sempre buscarmos essa consciência para que a gente possa analisar entre o bem e o mal e a gente possa perceber o seguinte: sempre o bem irá vencer. A gente até passa por alguns momentos de dúvidas, de incerteza, quando nós somos desafiados por problemas, por sentimentos negativos, porque a gente aparentemente sofre muito, porque nós estamos sempre comparando a nossa vida com a vida do outro, e a gente acredita que a vida do outro não tem problema. Na sua mente, a vida de Cristiano Ronaldo, a vida de Anitta, a vida de Neymar, são vidas como a vida de um super-herói que não tem problema. Mas aí é o seguinte, quando nós éramos crianças, que nós assistíamos e gostávamos dos desenhos do super-herói, a gente percebia que todo super-herói tem uma carência, todo super-herói tem um defeito, todo ser humano, todo super-herói tem um ponto fraco. Então a mesma coisa acontece na vida, e você pensa que a vida do outro é mais colorida, você pensa que a vida do outro é mais bonita do que a sua, quando na verdade a maioria das pessoas hoje, elas vivem uma peça de teatro. E quando você resolve viver uma vida verdadeira, quando você resolve viver trabalhando para o bem, você vai enfrentar uma oposição muito grande, você vai enfrentar uma crítica muito grande, você tem que estar preparado realmente para que você conduza a tua vida longe do rebanho. Uma coisa é você aceitar tudo aquilo que as outras pessoas querem e vão impor ao longo da sua vida para que você possa fazer e ser. Outra coisa é você se rebelar e falar: a partir de hoje eu não aceito mais que as pessoas controlem e dominem os meus pensamentos e as minhas ações. Aí você passa a se tornar um homem livre, mas por outro lado você vai atingir alguém que tinha um controle sobre você. Então você tem que sempre ter uma autoridade, uma autonomia muito grande para você decidir sobre a sua vida, porque o bem e o mal sempre irá lutar. E depende de você, porque você está ali no meio. Aí você que vai escolher que caminho você vai seguir. Eu acredito que o caminho do bem é o caminho do amor, é o caminho da felicidade, é o caminho da alegria, é o caminho da paz, é o caminho da tranquilidade. Por outro lado, o caminho do mal é um caminho que aparentemente você leva vantagens materiais, é o caminho do prazer, é o caminho do ganho fácil, mas se a gente observar, todas as pessoas que aparentemente vivem no mal, chega um determinado momento da vida delas que tudo é destruído, inclusive a autoestima delas é destruída, a vida dela é amargurada e elas passam a pagar o preço. Por quê? Eu falo sempre e vou repetir essa frase para que você possa refletir. O que eu falo aqui não é para que você acate tudo aquilo que eu estou falando. Eu falo das minhas experiências, eu falo daquilo que eu vivo. Mas eu nunca vi ninguém sai dessa vida sem pagar a conta. Então tenha muito cuidado com tudo aquilo que você fala, tenha cuidado com aquilo que você vive e tenha cuidado com aquilo que você deseja para o outro. Porque tudo aquilo que você deseja para o outro volta para você. Pega esse código e abraça para a vida, isso é sempre o